Vamos lá, parte 3 da Constituição Federal, ok? Última parte, finalzinho aqui. Militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, beleza? Artigo 42. Vamos seguir. E já tá acabando já essa parte da Constituição Federal. Então vamos lá, artigo 42. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Só isso, cara. Basicamente isso daí. Então, os membros da polícia, do BM e da PM, elas são organizadas em hierarquia e disciplina, né? As instituições, e eles são militares dos estados, ou do Distrito Federal, né? Dos territórios, beleza? Vamos lá. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8, do artigo 40, parágrafo 9 e do artigo 142, parágrafos 2 e 3, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3, inciso 10º, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Bom, aqui citou alguns parágrafos, né, de algumas, enfim, ainda que da Constituição, mas que está fora, né? Eu vou ler aqui, ó. Primeira coisa, citou o seguinte: além do que vier a ser fixado em lei, além do que vier, né? Pode ser fixado outras coisas, mas aplica só aos militares do Distrito Federal, além do que vier a ser fixado em lei, é o seguinte, ó, disposições. Artigo 42, parágrafo 8, eu trouxe aqui, ó, 42, parágrafo 8, do direito de votar e ser votado. Parágrafo 8, militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se de inatividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Isso aí que a gente leu lá, beleza? Aí aplica também artigo 40, parágrafo 9. A regra que trouxe nesse parágrafo foi o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. E isso aí também se aplica. Aí depois falou outra coisa. E do artigo 142, parágrafos 2 e 3. Vamos ver, o 142, 2 e 3. Aqui são as regras das Forças Armadas que também valem para PMs e bombeiros. Que habeas corpus, no parágrafo 2, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Foco no mérito da punição, embora o judiciário possa rever a legalidade do ato. Ou seja, habeas corpus não vale para punição disciplinar militar. E vedações. Parágrafo 3, inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, então para PM e para PM e para o BM também. Atividades políticas, atividade política, né, inciso 5. O militar, enquanto em ativo serviço, não pode estar afiliado em partidos políticos, também vale para eles. E acúmulo de cargos, parágrafo 3, inciso 2 e 3. Se assumir cargo civil permanente, vai para a reserva. Se assumir cargo civil temporário não eletivo, fica agregado, só pode ser promovido por antiguidade. E aí falou depois, ó, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3, esse último que a gente leu, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas aos respectivos governadores. Ok, aí o que está falando, no inciso 10? O texto menciona que cabe à lei estadual dispor sobre limites de idade, estabilidade, transferência para reserva, remuneração, prerrogativas e outras condições especiais de serviço, considerando as peculiaridades da profissão. É isso. Então, ponto-chave aqui é que o artigo finaliza lembrando que as patentes oficiais são conferidas pelos governadores dos estados. Ok? Então, é basicamente isso esse parágrafo aí. Só citou algumas outras coisas que aplicam também aos militares do estado. Aplica aos militares federais, né, quando fala na Constituição, mas aos militares do estado também vai valer isso aqui, ó. Ok? Além do que for fixado em lei. Vamos lá, então. Parágrafo 2 do artigo 42. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Ok? Então, esse artigo aqui, esse parágrafo traz, trata da pensão militar estadual, né? E diz a regra que para quem fica dependente do policial que morre, do bombeiro que morre, então ela é decidida não pela União, mas pela lei específica de cada estado. Beleza? É isso daí. Parágrafo 3. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Então vamos lá. A Constituição diz que, em regra, ninguém pode acumular dois cargos públicos, mas o artigo 37, inciso 16, abre três exceções, que agora valem para os militares estaduais também. Dois cargos de professor, um cargo de professor mais um cargo técnico-científico, ou dois cargos de profissionais de saúde. Então, é prevalência da atividade militar. Então, se o policial militar ele
tiver ali, além de ser policial militar, ele tiver um cargo de professor, um cargo técnico-científico, um cargo de profissionais de saúde, é, então ele vai poder, beleza? Mas é prevalência da atividade militar. É isso aí que tá falando, ó. Aplica-se aos militares dos estados o 37, inciso 16, que foi o acúmulo de cargos, com prevalência da atividade militar. Beleza? Então, é isso aí, esse artigo 42, que falou dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Falou só esse artigo sobre isso porque cada estado vai trazer essa lei específica falando, igual falou aqui. E realmente traz ali estatutos militares, né, na Constituição de cada estado também fala um pouco mais. Enfim. Vamos entrar então agora no artigo 60, ok? Emenda à Constituição. Outra parte também do que pediu, né, da Constituição ali no edital. Então, aqui, emenda à Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Então, se a Câmara quer propor, ou o Senado quer propor, no mínimo 1/3 deles. Mesmo 1/3 pode propor uma emenda, uma PEC, né? Do presidente da República, o presidente também pode. Uma emenda à Constituição, ele também pode. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, por exemplo, se o Brasil tem 27 unidades da federação, pelo menos 14 assembleias podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição para aprovação da maioria de seus membros. Beleza? Então, de mais da metade, tem que ser mais da metade das assembleias legislativas da unidades da federação, né? Ou seja, mais da metade das assembleias de cada estado. Então, se tem 26, né, mais do Distrito Federal, então como se fosse 27. Então, pelo menos 14, né? Pelo menos 14, 15, né? Tem que ser mais da metade, se manifestar, cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Aí pode também colocar uma proposta de emenda. Enfim, parágrafo 1. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Então, durante a intervenção federal de um estado, a Constituição não pode aprovar alterações da Constituição. Beleza? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, não pode emendar a Constituição nesses momentos. Parágrafo 2. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, a emenda à Constituição é aprovada como? Então, ela é discutida e votada no Congresso, na Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos. Então, vai para o Congresso, né, nas 2 casas. Então, é o Senado, né, e a Câmara. Então, vai para um, eles votam, muda, aí vai para outro, vota, muda. Se passar nos 2, em 2 turnos, 3/5 dos votos, aí é aprovado, beleza? Parágrafo 3. A emenda à Constituição será aprovada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o número respectivo, com seu respectivo número de ordem. Então, vamos lá, uma vez aprovada, a emenda número tal é registrada oficialmente pelas mesas das 2 casas do Congresso, beleza? A emenda, percebe que não é aqui já considerada que já está aprovada. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, né, da Câmara dos Deputados e do Distrito Federal, com o respectivo número de ordem. É porque é em número, a emenda número tal, emenda número tal. Já tem muitas emendas já. Parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda. A proposta de emenda tende a abolir. 1. A forma federativa tendente a abolir. Vamos lá, parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, ou seja, não é possível aprovar uma emenda que transforme o Brasil em um Estado unitário, enfim, não pode isso. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Também não pode propor uma emenda que limite eleições diretas ou que permita voto aberto, obrigatório. Nada disso aí vai ser permitido, beleza? Nada disso aí, dessas emendas aí vai ser aprovado. Não será objeto de deliberação, de discussão, não vai ser. 3, né? A separação dos poderes. Nenhuma emenda constitucional pode separar legislativo, executivo e judiciário, ou unir, na verdade, né? Unir, eles são separados. Ele não pode unir. A separação dos poderes também não pode. Ele não pode abolir isso. 4. Os direitos e garantias individuais. Aqueles que a gente falou lá no início, né? Todos aqueles direitos e garantias individuais, lá, o artigo 5º, aqueles todos lá até o 16, aquele monte de direito, nenhum deles. Os direitos como liberdade de expressão, direito à vida, não pode ser abolidos por emenda. E o artigo 5º
A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida sido prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então é isso. Se uma proposta de emenda sofre reforma tributária e é rejeitada, por exemplo, se uma proposta de emenda sobre reforma tributária é rejeitada, ela não pode ser representada na mesma sessão do Congresso, beleza? Na mesma sessão legislativa. Então é basicamente isso daí, o artigo 60 sobre emendas à Constituição, beleza? Como eu disse, só que lá que era muito grande, o artigo 37, 40, 41, 39, aqui são um pouquinho menor esses outros aqui. Então, a gente vai ver agora, organização judiciária dos estados, beleza? Organização judiciária dos estados, começamos agora do Poder Judiciário, artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Poder Judiciário, são órgãos. 1. O Supremo Tribunal Federal. 1A. O Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Esse aqui, ó, ele supervisiona a atuação administrativa e financeira do Judiciário. Por exemplo, ele pode determinar inspeções em tribunais para garantir eficiência e transparência, beleza? Então, por enquanto, temos o Supremo Tribunal Federal, inciso 1A. O Conselho Nacional de Justiça, ele é ADM, disciplinar. 2. O Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. 2A. O Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? 3. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. 5. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. 6. Os Tribunais e Juízes Militares. 7. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Então, tudo isso aqui que a gente citou até agora são órgãos do Poder Judiciário. Beleza? Pra você ver, o STF, Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Federal e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Beleza? Tudo isso daí. Parágrafo 1. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Beleza? A sede deles é lá em Brasília. Parágrafo 2. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Beleza? Não é estadual, tá? É todo o território nacional. Beleza? É isso, o artigo 92 sobre o do Poder Judiciário. Ainda sobre a organização judiciária, vamos ver, ó, dos tribunais e juízes dos estados. O artigo 125. Os estados organizarão sua justiça observando os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1 do artigo 125. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Beleza? Então, a Lei de Organização Judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municípios em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Beleza? Então, cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis, né? Ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir em um único órgão. Parágrafo 3. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, com efetivo militar elevado, pode haver Tribunal de Justiça Militar, como é aqui em Minas Gerais, né? Enquanto estados menores, a Justiça Militar funciona integrada ao Tribunal de Justiça Estadual. Parágrafo 4. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos regimes de crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e graduação das praças. Então, por exemplo, um soldado estadual que cometa um crime militar será julgado pela Justiça Militar. Se a vítima for civil, o caso pode ir para o júri. Ok? Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, cabendo o Conselho de Justiça sobre a
sobre a presidência do juiz de direito, presidência, né, do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, vamos mais um exemplo. Se o policial militar comete um crime contra um civil, um juiz de direito do juízo militar julgará o caso. Outros crimes militares são julgados pelo Conselho de Justiça. Beleza? Vamos seguir então. Parágrafo 6. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Beleza, então vamos lá. Em Minas Gerais, por exemplo, né? O Tribunal de Justiça pode criar câmaras regionais em cidades do interior para que as pessoas não precisem ir até Belo Horizonte para resolver processos. E basicamente isso daí. Artigo 7. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, por exemplo, juízes podem ir a comunidades rurais para realizar audiências e julgamentos, garantindo o acesso à justiça em áreas distantes. Ok? Esse é o artigo 125. Ok, vamos lá. Então, o artigo 126, é bem pequenininho aqui, ó, traz caput e parágrafo único. Para dirimir conflitos fundiciários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Então, por exemplo, em caso de uma disputa entre fazendeiros sobre limites de propriedades rurais, as varas agrárias têm competência exclusiva para julgar esse caso, específica, especializada nisso. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Então, se houver conflito agrário em uma cidade interior, o juiz da vara agrária pode se deslocar até o local para conduzir audiências e inspeções. Beleza? Então, isso daí, o artigo 125 e o final aqui da Organização Judiciária do Estado. Eu trouxe só o 125, 126, apesar de também, às vezes, até o 127, 128 poder ser. Mas eu acho que esse aqui é os mais importantes. Enfim, a Constituição é enorme, né? Cabe a gente estudar o mais importante. Então, Forças Armadas é o próximo tema que a gente vai estudar, no artigo 142, beleza? Das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Beleza? Perceba só, então, ó, as Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Eles são permanentes, são regulares, baseado em hierarquia e disciplina. A autoridade suprema deles é o Presidente da República. Eles destinam-se à defesa da pátria, garantindo os poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Beleza? Qualquer desses aí, da Marinha, Exército e Aeronáutica, pode iniciar a garantia da lei e da ordem. Okay? Parágrafo 1. Lei complementar estabelecerá normas gerais para organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Então tem uma lei complementar sobre os militares, beleza? Estabelecerá normas, organização, preparo e emprego. Parágrafo 2. Não caberá habeas corpus em relação a punições militares disciplinares. Não tem habeas corpus para punição disciplinar militar. Parágrafo 3. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além do que vier a ser fixado em lei, as seguintes disposições. Então, os membros das Forças Armadas são militares, né? Claro. E aplica-se eles, além do que for fixado em lei, o seguinte. A gente vai ver agora, ó. Tem diversas coisas aqui, ó. Tem 10 coisas. 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres conferidas pelo Presidente da República, asseguradas aos oficiais da ativa, ressalvadas, reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares. E juntamente com os demais membros, o uso do uniforme das Forças Armadas. Então, vamos lá. O que é aplicado, né, aos membros das Forças Armadas? As patentes com prerrogativas, direitos e deveres é conferidas pelo Presidente da República, tá? No âmbito aqui federal, no âmbito das Forças Armadas. É o Presidente que vai conferir as patentes para os oficiais da ativa, reserva e reformado. E a eles é privativo, os títulos e postos militares, beleza? Juntamente com os demais membros, os uniformes também. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, salvo o artigo 37, inciso 16c, aquele que fala de saúde, né? O militar, 2 cargos de saúde, será transferido para a reserva. Então vamos lá. O militar em atividade tomou posse de cargo em emprego público civil permanente. Ele vai ser transferido para a reserva. Salvo se ele for médico.
Se ele for médico, ele pode ter um emprego público civil. O cara pode ser militar, é, o cara pode ser médico do exército e ter um trabalho numa clínica também fora. Pode. Inciso 3. O militar da ativa que tomar posse em cargo público temporário não eletivo será agregado ao cargo, só podendo ser promovido por antiguidade, contando o tempo de serviço apenas para aquela promoção, sendo transferido para a reserva após 2 anos de afastamento. Igualzinho que tem lá no Constituição de Minas Gerais, eu acho. O Estatuto dos Militares, enfim, acaba a mesma coisa. Ao militar, artigo incisos 4, né? Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Proibida a sindicalização e a greve. Inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Militar, serviço ativo, partido político não bate, beleza? Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou incompatível por tribunal militar permanente ou especial. Beleza? Então, quem vai julgar isso aí? Tribunal militar, seja permanente ou especial, ok? Ele só perderá o posto se for indigno do oficialato ou incompatível com este. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos será submetido a julgamento previsto no inciso 4, no inciso 6, melhor, perdão, no inciso anterior que a gente viu. Então, foi julgado na justiça comum ou militar, privativa de liberdade, vai ficar preso mais de 2 anos, vai ser submetido ao julgamento do tribunal militar para ver se ele vai perder o posto. Inciso 8. Aplica-se aos militares o disposto em certos incisos do artigo 7 e artigo 37, respeitando a prevalência da atividade militar. Então, vamos lá. Os direitos trabalhistas que foram lá no artigo 7, né, como férias, remuneração, aquilo tudo ali se aplica. E lá no artigo 37, trazer sobre a questão de militar ter 2 cargos, acumular 2 cargos, que eu acho que é ele que tá falando, professor, não sei o quê, respeitando a prevalência militar. Ele tem que respeitar a prevalência militar. Se ele é militar, ele tiver algum momento, ele tem que escolher entre os dois e vai ser a militar, que ele vai ter que tem prevalência, beleza? E 8 para 29 deve estar revogado, porque é direto pro 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, limite de idade, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração e prerrogativas. Então vai vir uma lei que vai falar sobre tudo isso aí. Limite de idade, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração e prerrogativas. Tudo isso aí, beleza? Caminhando para o final aqui, ó, artigo 142. Ó, perdão, 142 a gente viu. 143 agora, do serviço militar obrigatório. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1. As Forças Armadas compete atribuir o serviço alternativo aos que alegarem imperativo de consciência, crença religiosa, filosófica ou política. Beleza? Então, as Forças Armadas vai atribuir um serviço alternativo para quem alegar imperativo de consciência. Pode ser filosófica, religiosa ou política, tá? Então, não quer pegar em arma, ele não quer porque ele pensamento político dele, filosófico ou crença, qualquer um desses. Então, beleza, ele pode prestar um serviço alternativo. Parágrafo 2. Mulheres e eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Em tempo de paz. Mas pode ter outros encargos previstos por lei. Ele pode ter outros encargos previstos por lei. Basicamente isso aí, artigo 143. Então vamos ver agora segurança pública. Outra parte que pediu lá na Constituição. Segurança pública, artigo 144. Da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Policiais civis. 5. Policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares. 6. Policiais penais federais, estaduais e distritais. Beleza? Então aí, ó. PF, PRF, PFF, PC, PMBM, Policial Penal Federal, Estadual e Distrital. PP, Policial Penal. Seja federal, estadual ou distrital. Beleza? São esses os órgãos taxativos escritos aqui. Então, parágrafo 1. Polícia Federal. É um órgão permanente estruturado em carreira, destinado a... Aí vamos ver sobre cada um deles, o que cada um é destinado a fazer, beleza? Polícia Federal. Apura infrações penais contra a ordem política e social ou bens a serviços da União, incluindo crimes interestaduais ou internacionais. Então, dentro do Estado, é Polícia do Estado. Agora, passou entre os estados ali, Polícia Federal. Crimes interestaduais ou internacionais também. Internacionais, Polícia Federal. 2. Prevenir e reprimir tráfico de drogas, contrabando e descaminho.
sem prejudicar a ação de outros órgãos. Beleza? 3. Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Beleza? Então aqui, ó. Polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras é policial federal. Beleza? E o 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então a PF investiga crimes federais, como fraudes de órgãos da União. Ele quem prende, por exemplo, o presidente da República. Quem vai prender o presidente da República? Você é PF, não tem outro órgão. Entendeu? Então, se for precisar prender, esses ministros, não sei o que lá quanto, pô, Polícia Federal. Então, é com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. É da PF, exclusivo dela, tá? Vamos ver, parágrafo 2. Polícia Rodoviária Federal. Patrulha ostensiva das rodovias federais. Então, compete a eles, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Então, perdão, vamos lá. Polícia Rodoviária Federal, PRF. Patrulha ostensiva das rodovias. Patrulha ostensiva da Ferroviária Federal. Patrulha ostensiva das ferrovias federais. Não tem muito o que dizer, né? Se é rodovia, se é rodoviária federal, patrulha ostensiva das rodovias federais. Se é ferroviária federal, patrulha ostensiva das ferrovias federais. Polícia Civil, dirigidas por delegados de carreira, apura infrações penais, exceto militares, beleza? Exceto militares. Polícia Civis é dirigida por delegado de carreira, apura infrações penais, exceto militares. Parágrafo 5º. Polícias militares e corpos de bombeiros, OPM, policiamento ostensivo e manutenção da ordem. Bombeiros, combate a incêndio e defesa civil. Okay? Combate a incêndio e defesa civil. 5º A. Policiais penais. Segurança dos estabelecimentos penais vinculados ao órgão administrador do sistema penal. Okay? Parágrafo 6. Todas as polícias estaduais, distritais e corpos de bombeiros subordinam-se aos governadores, com atuação integrada. Parágrafo 7. Lei disciplinará a organização e funcionamento para garantir eficiência. Beleza? Parágrafo 8. Guardas municipais. Municípios podem constituir guardas municipais para proteger bens, serviços e instalações. Beleza? Então, guarda municipal não está lá entre aqueles órgãos que a gente citou lá em cima, né, de segurança pública, mas ele está aqui no parágrafo 8, dizendo que os municípios podem, né, não é obrigado, municípios podem constituir guardas municipais para proteger bens, serviços e instalações. Parágrafo 9. A remuneração dos servidores policiais segue regra do parágrafo 4 do artigo 39. Então, é definida em lei, considerando progressão, cargos, respectivo, né, dependendo do cargo, complexidade do cargo, responsabilidade do cargo. Então, a remuneração dele segue essas regras. Segurança viária, parágrafo 10. Né? Exerce a preservação da ordem pública. Vamos lá. Exerce a preservação da ordem pública e segurança nas vias públicas. Então, compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Compete aos órgãos estaduais, distritais e municipais de trânsito estruturados em carreira. Beleza? Então, DETRAN, por exemplo, e agentes de trânsito fiscalizam e aplicam leis de trânsito também. Então, segurança viária. É isso daí. Finalzinho aqui. No artigo... Parágrafo 10 do artigo 144. Beleza? Então, é isso. A Constituição Federal, muito grande, extremamente extensa, né? Muita coisa para estudar. Tanto que eles não colocou no edital lá especificamente quais artigos seriam cobrados. Foi colocado lá quais temas seriam cobrados, né? E aí você tem que ir lá e pegar, às vezes, um tema inteiro, às vezes você não sabe se vai cobrar ou não. Mas, enfim, fica aí finalizado a Constituição Federal.